Excelente, estamos começando mais um TT, Teologia com Tapioca. O meu nome é Clis Litoalha e eu estou com meu amigo Jonathan Toledo. E aí, Jonathan? Fala, Clis, tudo bem? Então, o que iremos falar hoje, tu pode me dizer um pouquinho? Hoje nós vamos falar sobre o Credo Apostólico, importantíssimo para todas as igrejas cristãs. Me faz lembrar que, por um período da minha vida, quando eu lembrava de algo relacionado ao credo, claro, né, pela minha ignorância, eu me lembrava sobre algo apenas católico. Não sei se para você também. Cara, eu queria ter pelo menos esse tipo de referência, mas eu cresci sem referência alguma. E tudo que eu vim a saber depois a respeito de fé e cristianismo, teologia, eu vim saber depois dos 18 anos ali, quando eu fui convertido, né? Cristo me encontrou e me salvou. E algum tempo depois, vamos colocar aí 2 anos depois, é que eu ouvi falar pela primeira vez no Credo Apostólico. E olha, foi marcante para mim, mudou muita coisa na minha visão cristã de mundo. Então, porque hoje a gente pode pensar assim em relação à nossa teologia, né? A teologia que a gente crê, uma teologia mais reformada em si. E podemos pensar como que o credo apostólico, ele é de suma importância, como o Cris falou, né? Para todas as vertentes do cristianismo. Não apenas pro católico, mas também pro católico ortodoxo, o católico grego, né, em si, para nós que somos do meio reformado, mais histórico, também como o meio pentecostal em si. O que a gente pode pensar sobre isso? No livro que a gente leu, do Credo Apostólico do Franklin Ferreira, ele explica sobre isso. Ele usa um termo do C.S. Lewis, que ele explica a importância do próprio credo. Que o evangelho, ele usa a referência ali que está naquele evangelho puro e simples do C.S. Lewis. O evangelho tem 3 compartimentos. O primeiro compartimento, se a gente pensar, é algo mais base, que seria como se fosse uma casa. Por exemplo, você entra na casa e qual é a primeira coisa que você se depara? Na sala, ou se for uma sala conjugada junto com a cozinha. Então, ali é algo mais base da própria casa, que seria ali o primeiro andar de um prédio, que seria o hall de entrada. E o credo estaria nesse primeiro estágio ali, que esse primeiro estágio seria algo base. Por exemplo, para ser cristão, para ser qualquer tipo de cristão, tanto faz, de qualquer meio, você precisa saber disso. E o credo, ele é a base disso, uma das bases, né? Mas eu acho que da base ele é o primordial. Aí a gente passa para o segundo estágio, que ele também explica ali, o Franklin Ferreira, trazendo referência do C.S. Lewis, que seria algo mais soterológico, seria algo mais em relação à salvação, em relação à fidelidade ou à fideidade da própria Bíblia. Que aí a gente já começa a se desmembrar da tradição humana, né? Daí então já fica de um lado fica os protestantes e do outro lado fica os católicos, tanto os católicos ortodoxos como os católicos romanistas ou romanos. Também a gente pode pensar que em terceiro estágio seria algo mais elaborado, que por incrível que pareça é o menos importante e é o que mais os cristãos se matam. E seria algo mais relacionado a algo que não difere na sua salvação, como por exemplo em relação à forma de culto, à liturgia, né? Em relação organização eclesiástica. Organização eclesiástica, batismo, se é por aspersão, imersão, enfim, essas questões que não é importante, porém é de menos importância. Então, eu acho que hoje a gente pode tratar o credo como algo, no mínimo, que base. Não sei se você pode dar outra definição, Cris, o que você acha? É isso mesmo, Jonathan, porque ele vai falar do que é universal a toda a fé cristã. A toda a fé cristã. Então, se a gente perceber, como eu falei, né, que o próprio credo, ele não pode ser, ou não se deve ser utilizado como uma forma de reza, como os católicos utilizam, mas sim como um símbolo de fé. Eu acho muito interessante assim, os termos gregos que a própria igreja trouxe, e a gente não pesquisa e não vai a fundo, mas eu acho muito interessante quando a gente vai a fundo na própria etimologia da palavra,
E como aquilo ali faz muito sentido. Por exemplo, o que é um símbolo de fé? Por exemplo, os reformados utilizavam o credo apostólico como um símbolo de fé. O símbolo de fé, um símbolo, o que seria um símbolo? Ele era um termo que ele era militar. Como, por exemplo, ia se travar uma guerra. O que os romanos faziam? Eles pegavam um vaso, quebravam aquele vaso. Então eles pegavam duas partes que se encaixavam. E nessas duas partes, por exemplo, eu sou um general de um pelotão e o Clis é um general do outro pelotão. Ele ficava com aquela parte e eu com outra. Porque quando se travasse a guerra de fato, cada um fosse para um lado e fosse travar uma guerra, o Clis quisesse mandar uma mensagem para mim, ele pegava aquele, sei lá, um soldado ou alguma pessoa que estava responsável sobre isso e trazia aquele taco daquele vaso e eu pegava e encaixava assim, é uma mensagem do Clis. Então se a gente vê o que é um símbolo de fé, é isso, quando se junta uma mensagem de Cristo para a igreja. Então, isso que é um símbolo de fé. Para nós, reformados, o credo é um símbolo de fé. E não uma reza em si. Se a gente perceber bem, o próprio credo, a primeira pergunta a ser feita é: o que se trata o credo? O que foi feito? Você sabe me dizer, Cris? A princípio, Jonathan, ele era usado em ritos batismais e algumas partes da liturgia, pequenas partes desse credo, até se compor um todo, que foi mais ou menos pelo século IX. Mas principalmente o que pode ser dito a respeito dele, que era para combater uma heresia vingente na igreja cristã, principalmente nos primeiros séculos, que era o quê? O gnosticismo, o dualismo, a religião de mistério. E o credo apostólico vai trazer aquilo que é base, que é fundamental e universal para todos os cristãos, para eles saberem distinguir entre o que era o cristianismo, a fé cristã, e o que era a fé pagã daquela época, como já foi dito, né? O gnosticismo, o dualismo, a religião de mistério, que era muito, muito popular naquela época. E outra coisa também interessante é que muitas das vezes você vai explicar para algumas pessoas o que é credo, o que é uma tradição, né? E as pessoas cristãs mesmo falam assim, para que eu vou estudar isso se eu tenho a Bíblia? Por exemplo, sim, a Bíblia é inerrante, é a única nossa regra de fé e prática, mas a tradição, confissões, os credos tem algo muito direcionado. Por exemplo, se você for ver bem, as heresias, por exemplo, as seitas, elas tiram os seus pensamentos de onde? Da própria Bíblia. Claro que sem uma direção. Era o que estava acontecendo no período em que o próprio credo foi elaborado, né? Então, se a gente pensar assim, quando que foi elaborado esse credo? Eu acho que é uma pergunta boa a ser feita. Então, o credo, não se sabe, o registro mais próximo do credo que a gente tem, ele vem ali do século VI. Porém, alguns pais da igreja já utilizaram ele não da mesma forma que a gente conhece, mas sim como uma forma bem parecida, como por exemplo Agostinho. Ele mostra em um dos livros dele que o Franklin Ferreira menciona, não da mesma forma que a gente conhece, mas com algumas características parecidas. Ambrósio de Milão também, que é contemporâneo ali de Agostinho. Enfim, mas eu acho que a menção mais antiga que a gente tem menção mesmo seria ali com um tal de um presbítero chamado de Tirano Rufo, que ele menciona dos seus livros sobre algo muito parecido com o credo. Então, o credo ele tem a participação principal, como o Cris falou, sobre heresias, que estava correndo naquele momento. E se a gente olhar, depois a gente vai começar a mencionar cada artigo ali do credo, é muito parecido com algumas seitas de hoje, porque, como o Martin Lloyd Jones falou, né, numa das palestras dos puritanos, quem não estuda a história da igreja repete os mesmos erros. E se a gente olhar como os Testemunhos de Jeová, os Mormons, todas essas seitas mais conhecidas, eles pecam muito no Deus Trino. Tem alguma coisa para falar também, Cris? Falou aí sobre Martin Lloyd Jones, ele também vai comentar algumas coisas interessantes a respeito justamente ali sobre
a reforma da igreja na Inglaterra. As pessoas podem perguntar, né, para citar um exemplo. Ah, mas por que tanto credo? Mas por que a tradição? Por que estudar isso? Bem, você só pergunta isso se não conhecer a história. Já houve muitos problemas em que se fez necessária a formação de credos para que as heresias viessem a ser conhecidas. Por exemplo, antes de formar o livro de oração comum da Igreja Reformada da Inglaterra, a Igreja Anglicana, houve vários debates entre muitos cristãos piedosos, cristãos puritanos, a respeito de que confissão eles deveriam adotar. E alguns diziam, vamos adotar somente o Sermão do Monte, mas a oração do Pai Nosso. Mas esses cristãos, estudando a história, viram que isso não seria suficiente. Por conta de quê? Por conta que pessoas mal intencionadas se apropriaram desses textos e o deturparam. Por isso, se fez necessária a formação desses documentos para sintetizar a fé cristã. Veja que isso é um recurso até apostólico. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele vai fazer muito bem isso. Ele vai dizer o quê? Meu amigo, você pode acreditar no que quiser, mas você tem que acreditar nisso para ser cristão, que é o quê? O sangue e a cruz de Cristo. Cristo morreu para salvar os pecados e Cristo ressuscitou dos mortos. Então você vê que esse é um recurso que o apóstolo Paulo também usou, que os apóstolos usaram. Então, diante disso, que objeção é que podemos oferecer? Então, isso que nós estamos fazendo é muito interessante. Um outro exemplo também que eu posso citar, Jonathan, que é bem particular, que eu achei bem útil o estudo do credo apostólico quando estava fazendo o curso do seminário Martin Bucer. Um amigo me procurou no trabalho, porque ele estava tendo divergências na denominação dele, e o pastor estava abusando da autoridade dele para oprimir esse irmão de algumas maneiras. E esse irmão já não sabia mais o que fazer, ele me procurou. Aí o cara tem que se preocupar em duas coisas nesse momento. Primeiro, é saber o que a Escritura diz sobre isso. E segundo, o que essa denominação em que você está diz sobre isso. Por exemplo, as igrejas que são mais saudáveis, elas têm documentos que falam a respeito disso. A Igreja Batista tem o quê? A Confissão de Fé Batista. As igrejas reformadas, ela tem o quê? A Confissão de Fé de Westminster. A Assembleia de Deus tem a Declaração de Fé das Assembleias de Deus do Brasil. Então, por meio desses documentos, você vai saber também se a sua fé é compatível com aquela denominação. E o que aconteceu? Ele foi, estudou, viu que não era, viu que divergia em muita coisa da Bíblia e saiu. Esse conhecimento, o conhecimento de ter um documento que oriente a pessoa na fé, livrou ele de passar por várias dificuldades, de tribulações, e ele se livrou justamente por meio disso, da Bíblia e de um documento que aquela própria igreja fornecia. Interessante. Então é como se fosse a gente olhar tipo uma relação que tem com as leis. Por exemplo, se você só sabe o que é lei e o que não é, o que está escrito ali, né? Senão fica muito vago, né? Fica muito na opinião do líder ou na sua própria opinião e você faz o que bem entende. E não é bem assim. Existe uma analogia que o próprio Jonas Madureira utiliza, que eu gosto muito sobre isso. Ele fala que estava lá, né, na sua aula de filosofia, quando ele fazia faculdade, e ele fala que teve um aluno que chegou atrasado. Aí quando ele chegou atrasado, assim, ele já chegou chegando, falando e tal. Aí o professor olhou pra ele assim e falou: cara, tu acabou de chegar, tipo, tu nem sabe o que tá acontecendo. Aí o que ele utiliza ali naquela forma daquele livro que ele tem, Inteligência Humilhada? Ele fala assim, que muitas das vezes a gente quer chegar chegando no evangelho, mas tipo assim, cara, já foi percorrido 2000 anos de história. Você precisa estudar, saber. A gente está entrando num ônibus que já está há 2000 anos e você quer chegar chegando, mudando. Como se estivesse começando do zero. Como se começasse o evangelho, Jesus morreu ontem e a gente está começando a tradição agora. Não é assim. Claro que tudo pela luz. A gente não utiliza a tradição como uma forma católica. A católica utiliza a tradição no mesmo nível das escrituras e o Papa no mesmo nível dos três. Dos outros dois. Mas a gente utiliza como uma forma de um complemento. Não que é algo novo, mas sim como algo que, como eu posso dizer, ajuda na explicação da própria escritura, para não ficar muito vago. A gente vai destrinchar melhor o credo para ver se é algo bíblico, por exemplo. Que a gente que pensar assim, eu não posso ir contra algo que a católica utiliza só porque é algo católico.
que a gente aqui da América do Sul tem muito disso, né? Por exemplo, a católica utiliza tal termo ou algo, então como a gente é anticatólico, a gente é contra isso. Não tem nada a ver com... Não é essa relação. A gente só vai contra a católica, ou seja, a gente só vai reformar, a reforma tem o intuito disso, só vai se reformar o católico se tiver errado, se tiver com algum problema. E o credo foi se passado por um crivo bíblico e não tem nenhuma contradição com as escrituras. Então a gente deve utilizar o credo? O que você acha, Clis? Se não tem nada contra as escrituras? Com toda certeza, Jonathan. Algo como já foi aprovado, né, por todos esses 2000 anos é algo de muita valia. Agora, Jonathan, eu queria perguntar também, mas por que essa necessidade de declarar o que se crê? Por que essa necessidade de confessar? Por exemplo, o credo começa com eu creio em Deus o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por que essa necessidade de confessar? Essa necessidade de confessar, ela é inerente ao cristão. A gente vê essa necessidade, por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 32 e em Romanos 10, 9. Confessamos a nossa fé no batismo, na ceia do Senhor, ao testificar aos incrédulos e dar bom testemunho na vida pública. Ou seja, a gente está confessando nossa fé a todo momento e às vezes nem nos damos conta disso. E a palavra credo, ela significa apenas creio, ou seja, eu creio, eu confesso a minha fé de forma pública. Daí um credo que não é outra coisa que não uma forma de se confessar as nossas crenças básicas. E esse credo, ele é também dividido em 3 partes segundo a sua ordem trinitária. Então, Clis, em relação ao credo que você está falando sobre o crer, confessar, existe só na história da igreja ou tem outras formas de credo em relação ou confissão no Velho ou Novo Testamento? Isso não é singular, não é peculiar à igreja cristã, né? No Antigo Testamento nós já vemos o credo, tem um credo bem conhecido que está em Deuteronômio capítulo 6, que é conhecido dentre os israelitas e boa parte dos cristãos como a Shema. Shema, que é o quê? Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então essa era a declaração de fé dos israelitas. Esse era o eu creio dos israelitas, o credo dos israelitas, que eles passavam de geração em geração de pai para filho. Inclusive, alguns pais judeus passam isso para os seus filhos no momento do nascimento. Ele pega a criança e a primeira coisa que ele diz é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, portanto não terás outro Deus, mas somente Yahvé, o Senhor. Vemos também que João Batista, Natanael, os samaritanos, os discípulos Marta e Tomé expressaram uma confissão de fé. Tomé, por exemplo, meu Deus e meu Senhor, falando de Jesus Cristo quando realmente creu que ele havia ressuscitado em carne. A confissão mais conhecida foi a que Pedro formulou e declarou a Jesus, que é aquela que temos lá em Mateus 16:16. E tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante então, Cris, saber que o credo não foi algo que teve uma relação apenas ali no momento. Que eles, tirou da cabeça lá dos pais da igreja, vamos formular isso daí. A primeira coisa que a gente também precisa entender é que por que credo apostólico? Se ele foi escrito ali por volta do 6º século, né? Ele foi elaborado como a gente conhece hoje, ali no final dele mesmo, no 6º século. A gente precisa entender apostólico, que ele faz parte da teologia apostólica, ou seja, como os próprios apóstolos criam o evangelho, por isso apostólico, não porque foi os próprios apóstolos que escreveram. Tem até uma coisa que é bem engraçado, como é dividido em 12 artigos, tem pessoas que atribui cada artigo a um apóstolo. Isso, cada artigo a um apóstolo. A internet tá aí pra isso, né? As pessoas inventam coisa na cabeça, daí tu vê, tu dá risada, mas não tem nada a ver. Colocando coisa em que não existe, inventam e colocaram. Mas qualquer parte do credo apostólico poderia ser atribuído a qualquer apóstolo facilmente, né? Porque expressa a fé deles também, né? Sim, sim. Então, você disse que lá no Velho Testamento, em Deuteronômio lá, os judeus, quando nascia o filho, usava aquela expressão ali do credo judeu, mas por um acaso, sim, o credo dos apóstolos era utilizado em alguma outra forma, além de uma reza, e os católicos utilizam como reza, né? Como a gente falou, a gente não utiliza como reza, assim como um símbolo.
eles usavam, Clis? Não sei se tem alguma coisa que você saiba. Com toda certeza. A gente encontra as primeiras referências aí no momento batismal, né? Que eles exigiam uma espécie de confissão em Deus. Como, por exemplo, a primeira parte do credo. Foi a primeira que veio ser conhecida na história, né? Creio em Deus, o Pai. Ela era comumente citada nos momentos de batismo da igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos. O credo apostólico também era usado na preparação de catecúmenos durante o batismo e servindo também como devoção privada para alguns cristãos. Sim, então eles utilizavam além de algo apenas saber. Então eles utilizavam na própria liturgia ali da própria igreja, então, né? Então, sem muitas delongas, a gente pode ir passando já para o próprio credo. Eu queria ler ele aqui, depois a gente vai meio que desmiuçar ele e ver se tem versículos ou base bíblica para cada momento ali do próprio credo. Que diz assim o credo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Amém. Então vamos passar aí para a primeira parte, Jonathan. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que é que você me diz? Então, primeiro que a gente precisa entender que a católica utiliza ele como se fosse ele reto mesmo. Tipo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas a versão que a gente utiliza e dá uma vírgula ali. A gente já tem que entender esse. Creio em Deus. Ou seja, o Deus ali, aí vírgula ali, Deus ali é o Deus Trino. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É algo muito base do cristianismo, porém, se tu perguntar para um cristão em quem que você crê, o cristão vai falar, na maioria das vezes, creio em Deus, Criador dos céus e da terra. Mas a gente não crê somente nesse Deus. Quem crê nesse Deus são os judeus. A gente crê no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o ponto principal do credo, que é a trindade em si. Então a gente já utiliza ali, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E essa última parte aí, Jonathan? Onde é que a gente encontra na Bíblia, por exemplo? Então, o Criador dos céus e da terra, eu acho que o texto mais base dele seria ali em Gênesis 1, né? Que o próprio autor diz sobre. Eu quero até ler aqui para não ficar com as minhas palavras. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou o céu e a terra. Então aí já está a base dessa primeira parte do credo, que é algo que já bate com as próprias escrituras, né? E também temos Salmo 24. Você pode citar pra gente, Cris? Que lá também fala um pouco sobre isso, sobre a criação. Salmo 24, verso 1 e verso 2, né? Do Senhor a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Então, se a gente olhar essa primeira parte, esse foi o ponto ali que os primitivos colocaram em relação ao Pai. Então, o primeiro ponto é que Deus foi o Criador de tudo. Criador dos céus e da terra. Então, se a gente for seguir, diz assim o restante. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Você pode dar onde eles tiraram isso? Se foi algo da cabeça deles ou tem alguma base nas escrituras? Com toda certeza não. Temos o Evangelho de João que fala de forma muito clara que Jesus Cristo é o unigênito do Pai, cheio da graça e verdade, logo no capítulo 1. E temos também
a maneira intrigante como os judeus encararam a maneira como Jesus Cristo se definia como sendo Filho de Deus. E eles entendiam que por ele dizer isso, ele se fazia igual a Deus. E de fato, ele é igual a Deus como segunda pessoa da Trindade. Primeiro, João capítulo 1, e a segunda passagem, João capítulo 5, verso 18. E um ponto acho que aqui é importante, ele fala assim, Jesus Cristo, seu único filho. Então isso quer dizer que a gente não é filho, né? Que Jesus é o único filho de Deus. E a gente se torna filho por quem? Como Paulo cita várias e várias vezes nas suas cartas. Que a gente se torna filho ou enxertado em próprio Jesus. Então quem é o único filho de Deus é o próprio Jesus. E nós somos adotados em Cristo. Isso, a gente então é adotados em Cristo. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Fala um pouco aí, Jonathan, sobre essa parte. Então, a gente pode citar ali sobre concebido concebido pelo próprio Espírito Santo em Mateus 1,18, que diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, a gente percebe que é outro ponto em que a própria Escritura corrobora com o credo, ou o credo corrobora com as Escrituras. Sendo assim, eu acho que é uma coisa, como eu falei, né, que os cristãos meio que veio da linhagem de reforma, assim, da igreja, são meio que contra. Quando fala-se Maria ou algo católico, já se arrepiam todo, né? Porém, a gente tem que entender que a Maria era virgem no nascimento de Jesus. Depois é provavelmente que não, né? Porque ela teve filhos e tudo mais, então não foi virgem, né? Mas até o nascimento do Cristo, ela foi virgem. Então, se a gente olhar essa linhagem meio da própria Maria, na linhagem aqui na América Latina, em relação ao catolicismo, é muito forte a relação entre o católico e Maria. Mas isso não é a católica inteira, não é tão forte Maria. Eu gosto de observar bem aquele filme que diz O Alto da Compadecida, que eles não sabem ali, é uma sátira, né, que até o próprio Franklin Ferreira utiliza no livro. Eles utilizam como uma sátira, que ninguém sabe quem é Jesus e Deus, não sabem diferenciar. O Espírito Santo não faz parte da Trindade, some, e Maria está acima de todos eles, né? E por quê? Isso não é na católica mundialmente, isso é muito da católica portuguesa e hispânica, ou seja, dos países que vieram da Espanha e Portugal, eles têm muito isso, Maria como centro da cristandade católica. Então por isso que é também a nossa repulsa tão grande em relação a Maria. Lutero não era tanto quanto oposto assim a Maria. Claro, ele estava num país que era um país alemão, né? Não era um país hispânico e muito menos português. Então, todas as vezes que a gente escuta algo, mencionou Maria, a gente já se arrepia todo, já dá uma raiva. Mas, sim, a Maria era virgem até o nascimento de Cristo. Então, continuando aqui o credo, que diz assim: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Então vamos dar uma desmembrada aqui, né? Que é duas linhas um pouco grande. Que diz assim: padeceu sob Pôncio Pilatos. Então a gente, se olharmos, tu sabe em qual texto que diz bastante assim sobre essa ausência de julgamento ali de Pilatos? Mateus capítulo 27. Até então, tudo quanto a gente tem lido está conforme as Escrituras. Para quem tiver curiosidade, a narrativa está em Mateus capítulo 27. E quanto a descer à mansão dos mortos, vou confessar para ti que eu sempre tive grande dúvida quanto a isso aí. Pode falar um pouco tanto do texto bíblico quanto da sua interpretação? Então, se os próprios reformados eles não acreditavam que esse termo foi um termo que teve origem lá no início, mas sim que foi algo incrementado. Você lembra quando eu falei
daquele presbítero chamado Tirano Rufo, que ele era ali da região da Gália. Então, esse é o documento mais antigo que tem esse termo, que diz assim, desceu ao inferno, ou em algumas versões que foi até o Hades. Lutero, Calvino principalmente nas Institutas, ele diz que esse desceu à mansão do inferno tem uma relação não concreta ali, mas sim algo como se fosse assim, que Jesus, o desceu, seria tipo assim, salvou os que estavam perdidos, ou que trouxe salvação a todos que iriam para o inferno. Não era algo metafórico, se a gente pode dizer, era algo apenas metafórico, não era algo concreto em si. Então, mas a gente tem sim uma passagem bíblica em que pode corroborar com isso, que está lá em 1 Pedro 4,6. Eu quero ler para vocês, a gente tirar essa dúvida. Que diz assim, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, essa parte em relação ao credo tem total aprovação nas escrituras. E continuando, diz assim, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Sabe me dizer, Clis, onde que a gente pode encontrar essa passagem que Jesus subiu aos céus depois de ter ressuscitado? Existem várias, né? Mas podemos citar aqui a passagem de Atos, capítulo 1, verso 9. E ela vai dizer assim, tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, nessa passagem ali, Lucas, escrevendo Atos, deixou a entender que Jesus subiu aos céus. E Paulo menciona que foram cerca de 500 pessoas que chegaram a ver Jesus subindo aos céus. Então, continuando, nessas duas primeiras partes que a gente dividiu aqui, ele falou já de Deus, de Jesus. Jesus aqui ele foi muito mais enfático aqui, porque Deus nunca foi colocado à prova, o Deus Pai nunca foi colocado à prova em relação aos gnósticos ou outras heresias, mas sim Jesus, a divindade de Cristo. A divindade de Cristo sim foi bastante julgada naquele momento. Até hoje, né, se a gente olhar em algumas seitas e heresias. Então, o termo ali de Deus é bem curto, porém o de Jesus são alguns artigos. Então agora a gente passa para o terceiro e última parte do credo, que é a parte do creio no Espírito Santo. Que diz assim, creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica e a comunhão dos santos. Depois a gente continua. Você sabe me dizer, Clis, aonde que a gente crê no Espírito Santo? Até porque ele faz parte da Trindade. Exato, mas quem é esse Espírito Santo, né? O próprio Jesus Cristo é quem vai falar a respeito dele, lá em João, capítulo 16, verso 13, né? Falando que é o Espírito Santo que advoga em nosso favor, que é o Espírito Santo que glorifica Jesus Cristo em nossas vidas e que ele não fala de si mesmo, mas fala aquilo que Jesus Cristo lhe entregou. Então é perfeitamente bíblico, né? E é maravilhosa a maneira como ele é dividido em como ela é dividida em três partes, né? Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Sim. Mas também a gente precisa entender que, sim, Deus é um Deus trino, porém sempre coloca o Deus Pai acima de todos, e Jesus no meio e o Espírito Santo lá é o mais embaixo. Não, algumas passagens de Paulo, ele vai trocando, coloca o Espírito Santo na frente, depois no meio, atrás. Então, em questão de importância, não tem um que é mais importante que outros, do que a outra pessoa. Em si, todos têm uma importância única. Então, a gente aqui tem outro termo que também pode dar um arrepio nos contra-católicos, que diz o quê? A Santa Igreja Católica. Você acha que a Igreja Católica aqui está dizendo a católica romana, Clis, ou a católica ortodoxa? Cara, só te digo uma coisa. Se tu não é da Igreja Católica, tá lascado. Não, brincadeira, gente. Católico aqui é de universal. A gente tem que entender bem os termos.
Nem sempre quando falamos sobre catolicismo, catolicidade, estamos falando da Igreja Católica Romana, mas sim de universalidade, de geral. Sim, então ali a Igreja Católica é a igreja dividida no mundo inteiro. Então, nossos irmãos que estão na Inglaterra, nossos irmãos que estão em Guiné, enfim, no mundo inteiro. Aqui que ele diz, na Santa Igreja Católica, ou seja, na Igreja de Cristo, mundialmente, a comunhão dos santos, que aqui é algo que ultimamente está bem pertinente, né? Que as pessoas se dizem cristãs, mas não quer ter comunhão. Tipo, eu não entendo esse tipo de ovelha que se diz ovelha, né? Que não quer estar não quer ter um aprisco, não quer ter outras ovelhas. Aqui também já é algo que já esbarra no próprio credo. O que você acha disso? Complicado, né, cara? E principalmente quando essas pessoas acham que, saindo da comunhão dos santos, estão prestando serviço a Deus. Na verdade, é um extremo sinal de arrogância, né? Fulano é ímpio, fulano não trata só sobre assuntos santos, não fala só sobre oração, então eu vou viver a minha santidade individual. Segundo o credo, amigo, nem crente é. Verdade. Mas eu acho que isso poderia ser um podcast no futuro, né? A gente explicar sobre essa avalanche que está de desigrejado no Brasil afora. Então, continuando, que diz assim, o credo, a remissão dos pecados. Então, corroborando com isso, com esse termo aqui, a remissão dos pecados, a gente consegue ter uma passagem que diz assim, em 2 Coríntios 5:21. Você consegue ler pra gente, Cris? Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, essa é a passagem que eles tiraram base, né? Para esse termo. Então, finalizando já o credo, estamos perto de finalizar, que diz assim, outro restante, a ressurreição da carne. Então, essa ressurreição da carne aqui não é a nossa, mas é sim a do próprio Jesus, que ele foi e ressuscitou lá depois do terceiro dia e tudo mais, que tem uma passagem que está em 1 Coríntios 15:3 que explica, que é bem explicativa em relação a isso. Lê pra gente, Cristo, fazendo um favor. Porquanto que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Então, é outro termo em que a própria Bíblia dá um ok em relação ao credo. E por fim, diz assim, a vida eterna, amém. Então, essa vida eterna, a gente pode lembrar daquela passagem que está lá em Salmos 37:29. E os santos herdarão a terra e viverão nela para sempre. E também acho que poderíamos acrescentar o que o próprio Mestre e Salvador disse, né? João capítulo 17, verso 3, que é o quê? Que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nessa exegese um pouco rápida ali, essa hermenêutica, a gente pode entender que se colocarmos um crivo bíblico, o credo tá ou não tá aprovado, Cris? O que você acha? Com toda certeza. Teve algum termo ali em que foi contra as escrituras? Não, com certeza não. Então é algo, como eu falei lá no início, que tá... Assim, é o início para uma caminhada cristã, para um entendimento cristão. Porém, a gente tem que também, não podemos ser inocentes e saber que o credo não é suficiente para a nossa fé. Não é suficiente para o nosso entendimento. Por quê? Existem confissões em que são muito mais elaboradas, como a de Westminster. Tem muitos outros pontos que vai além. Como tem outros também, que é o Catecismo de Heidelberg, tem a confissão belga em si. Enfim, tem outras confissões em que trazem uma abordagem um pouco mais... outros temas, muito mais, como por exemplo, os credos, eles não vão a fundo, por exemplo, na justificação, na santificação,
são termos que no decorrer da história foi se aflorando, então precisou-se ter essas confissões. Então, credo é importante, como eu falei, mas é a base. Não podemos apenas parar na base, né? Temos os outros elementos para que a gente tenha uma fé saudável e solidificada. Poderíamos também incorporá-los, como já foi dito, né, na nossa vida privada, nas orações. Podemos usar em família, né? Falar que creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, é uma coisa muito bonita, nos cultos também. Ela tem uma utilidade prática muito grande também nos evangelismos. A pessoa, porventura, chegar, qual que é a tua fé? Muitas vezes o não cristão, quando você o aborda na rua, ele não sabe nem definir a própria fé dele. E aí, às vezes, ele vai perguntar, qual que é a tua fé? O credo é uma maneira maravilhosa de você explicar isso para ele e muito simples de se entender. Você falou o credo, recitou o credo, mesmo que em parte, não precisa ser por inteiro, ele vai saber qual que é a tua fé. Ele vai saber se ele é cristão ou se ele não é também. Muitas vezes tem aquelas pessoas que estão aí por aí perdidas, né? Mas eu creio em Deus, eu já tenho a salvação. E aí tu vai ver, é um cara que tem a vida toda bagunçada, não vai nem para a igreja, não presta serviço em nenhuma comunidade dos santos, seja ela em qual lugar for. E aí você citando o credo, você facilmente vai saber, é ou não é. E até a própria pessoa ouvindo o credo, ela vai saber, sou ou não sou. Tem várias utilidades, né? O professor Franklin Ferreira, no dia 8 desse mês de março, provavelmente quando a gente lançar esse podcast, já vai ter saído esse curso, ele vai fazer um curso explicativo, o Credo Simplificado. Se você quiser dar uma conferida, vai lá, pesquisa o material dele, Credo Simplificado, pelo professor Franklin Ferreira. Muito bom, gente. Compre o material dele também, o Credo dos Apóstolos, pela editora Fiel. Muito bom também. E existem vários materiais aí na internet, galera. Pesquisem, porque vale a pena. Como o Jonathan falou, né? É algo que é base para a fé cristã. Porém, não é essencial. É como o Jonathan falou, né? Algo que é base para a fé cristã. E muitas pessoas não têm nem a base. E ali pelo credo você vai saber mais ou menos como você está. E aí você vai tentar se aprofundar nos termos. É uma boa maneira de se introduzir à fé, à teologia, ao conhecimento bíblico. Pesquisem, gente, se aprofundem. Esse podcast aqui é só a pontinha do iceberg de tudo que a gente pode falar a respeito do Credo dos Apóstolos. Queria dizer mais alguma coisa, Jonathan? Então, só como o Cris falou, é só a pontinha, só um gostinho para vocês pesquisarem, lerem, comprarem literaturas. E por mim, a gente fica por aqui agora. Isso aí, gente. Esse foi mais um Teologia com Tapioca, o TT de número 3. E vamos continuar nessa pegada, postando pelo menos um podcast por mês. Espero que vocês estejam gostando, deem feedback. Comprem pelo nosso link da Amazon, que vai estar disponível no perfil do nosso amigo Jonathan Toledo, no perfil do Instagram dele. Cheguem lá, procurem um link, acessem por meio daquele, não vai ter nenhum valor adicional a mais, mas você vai estar ajudando o TT aqui. Todo o valor que a gente receber vai ser reinvertido aqui no canal. Em equipamento, microfone, câmeras, a gente quer desenvolver bem mais, gente. Deus abençoe a vida de vocês e é isso. Tchau, tchau.